normais que se transformam e ganham poderes mágicos para combater o mal. Mais tarde isso se tornou um dos padrões principais do gênero Manshoushou, que é a história no mangá. A história gira em torno de defensores renascidas em um reino que está ameaçado novamente pelas forças do mal. As personagens principais, Sailor Senshi, são adolescentes que podem se transformar em heroínas representando a lua e os planetas. O uso da palavra Sailor Moon se dá por conta da popularidade do seu uniforme escolar das garotas no Japão. Serafukun, roupa de marinheiro. Inspirações de Takashi para os uniformes de Sailor Senshi. Os elementos de fantasia da série são fortemente simbólicos e é muitas vezes baseado na mitologia e astrologia. Em quinto lugar, Yu-Gi-Oh! Rei dos Jogos é uma série de mangá sobre escrita e ilustrada por Kazuki Takashi. A série foi originalmente publicada pela editora Shueisha na revista Wailing Shun Jump entre 1996 e 2004. Há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram recentes, os reis egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder. Mas estes jogos das trevas eclodiram em uma guerra que ameaçou destruir o mundo inteiro. Até que um valente e poderoso faraó trancou o poder da magia, aprisionando-a no interior das místicas relíquias milenares. Hoje, 5.000 anos depois... A trama segue a história de um menino chamado Yugimoto, que remonta ao antigo enigma do milênio e desperta um espírito de dentro do seu corpo com a personalidade de um jogador e que resolve seus conflitos usando vários jogos. Duas adaptações em anime no mangá original foram produzidas pela Toei Animation com o mesmo nome, que foi ao ar no dia 4 de abril de 1998 a 10 de outubro de 1998, com 27 episódios, e outra produzida pela Naiad System e animada pelo estúdio Galpon, intitulada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que foi ao ar entre abril de 2000 e setembro de 2024 com 224 episódios. O segundo anime expandiu uma franquia que inclusive vários animes, spin-offs, trading card game e diversos videogames. A maioria das encarnações da franquia envolvem o jogo de cartas fictício chamadas Duel Monsters, onde cada jogador usa cartas e monstros de duelo entre si, em uma batalha simulada de monstros de duelo. O Yu-Gi-Oh! Trading Card Game foi publicado pela Konami e é a contraparte do mundo real para esse jogo ficcional, em que é livremente baseado. No Brasil, o mangá de Yu-Gi-Oh! Foi publicado pela editora JBC entre 2006 e 2010. Além disso, também conta com o jogo Trading Card Game, que influencia vários jogadores ao redor do mundo por este anime, por este card game. Em quarto lugar, Yu Yu Hakusho é uma série de mangá shonen escrita e ilustrada por Hiroshi Togashi, que conta a história de Yusuke Urameshi, um detetive de 14 anos de idade que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a criança. Após realizar alguns testes apresentados a ele por Koema, o filho do governante do submundo, Yusuke é revivido e é lhe dado o título de detetive sobrenatural, com o qual deve investigar vários casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo humano. A história se torna mais focada em batalhas e torneios de artes marciais à medida que o progride. Togashi começou a criar Yu Yu Hakusho por volta de novembro de 1990. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer e bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber por quê. Alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer arigatou gozaimasu. Baseando-se em seus interesses e séries do ocultismo e filmes de terror, e sendo influenciado pela mitologia budista. A série consiste em 175 capítulos que foram publicados originalmente pela revista Wiki Shonen Jump,
entre dezembro de 1990 e julho de 1994 e compilados em 19 volumes Tankoboko, pela editora Shueisha. No Brasil foi publicado pela editora JBC em meio Tanko e depois relançada em formato original Tankoboko, que é o nome oriental. A série de televisão também tem sido transmitida em vários outros países ao redor do mundo. A franquia Yu Yu Hakusho gerou 2 filmes de animação, uma série e ovas, álbuns e músicas, jogos eletrônicos e outras mídias. Yu Yu Hakusho foi recebido com as vendas do mangá tendo chegado a mais de 50 milhões de cópias vendidas apenas no Japão, e o mangá também ganhou o prestigioso prêmio de Mangá Shogakukan na categoria de melhor mangá shounen de 1993. Já a série animada ganhou o prêmio Animation Grand Prix. Já a série animada ganhou o prêmio Animage Anime Grand Prix de melhor anime de 1994 e 1995. Yu Yu Hakusho foi assistido por um grande número de telespectadores no Japão, em uma ampla gama de faixas etárias no Brasil. O anime recebeu comentários positivos dos críticos, principalmente na América do Norte, elogiando sua narrativa de personagens e pela ação. Em terceiro lugar, Os Cavaleiros do Zodíaco. Saint Seiya, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, é uma série japonesa de mangá e anime escrita e ilustrada por Masami Kurumada. Foi publicada originalmente pela revista Wellington Jump em dezembro de 1985, sendo sua primeira edição em 2 partes entre dezembro de 1985 e janeiro de 1986, parte 1 e 2 respectivamente, até dezembro de 1940. Foram adaptadas para o anime de 114 episódios pelo estúdio Toei Animation, os mesmos que o produziu Dragon Ball, de 1986 e 1989. Saint Seiya começou a ser conhecido ocidentalmente como Os Cavaleiros do Zodíaco, que se tornou um sucesso na
pela TV Tóquio no Japão de 2002 e 2007. A adaptação da série brasileira foi exibida pelo Cartoon Network e no SBT e atualmente exibidos nos serviços streaming Crunchyroll, Netflix e Claro Video. No Brasil, alguns filmes foram licenciados e exibidos dublados nos países VIX Media. Outros produtores relacionados a Naruto, como light novels, jogos eletrônicos e cartas colecionáveis, foram desenvolvidas por várias empresas. A partir de 2017, Naruto se tornou a terceira série de mangá mais vendida da história, vendendo mais de 220 milhões de cópias em todo o mundo, onde foi publicado em 35 países fora do Japão. Os críticos elogiaram o enredo desenvolvido e dos seus personagens e as cenas de luta do mangá. Os críticos também observaram que o mangá tem uma história Comic of Age, faz uso de referências culturais da mitologia japonesa e do confucionismo. Em primeiro lugar, Dragon Ball. Dragon Ball em referência aos objetos que tiveram seus nomes adaptados como Esfera do Dragão no Brasil. É uma franquia de mídia japonesa criada por Akira Toriyama. Originalmente licenciada, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Toriyama. Foi realizada em capítulos na revista Weekly Just Jumping, de 1984 a 1995. Os 519 capítulos foram compilados em 42 volumes Tangoboko, que é o mangá, e publicados pela reeditora Shueisha. Dragon Ball foi inicialmente inspirado no clássico romance chinês Jornada ao Oeste. A série segue as aventuras do protagonista Son Goku, desde sua infância até a idade adulta, enquanto ele treina artes marciais e explora o mundo em busca das 7 esferas conhecidas como Esferas do Dragão, que convocam um grande dragão que concede desejos a quem o reúne essas esferas. Ao longo de sua jornada, Goku faz vários amigos e luta contra grandes variedades de vilões, muitos dos quais também procuram as esferas do dragão. Várias empresas desenvolveram diversas adaptações e séries do mangá, tornando-a uma grande e popular franquia da mídia que inclui filmes animados em live action, jogos de cartas colecionáveis, inúmeras figuras de ação, além de várias coleções de trilhas sonoras e um grande número de jogos eletrônicos. A partir de novembro de 2014, a franquia gerou 5 bilhões em mercadorias. Tanto Dragon Ball quanto a franquia das mídias baseadas no mangá e comercializadas em todos os tempos. Desde seu lançamento, Dragon Ball tornou-se uma das séries de mangá e anime mais bem-sucedidas e importantes de todos os tempos. Os 42 volumes do mangá já venderam 240 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se uma das séries de mangá mais vendidas da história. Os críticos elogiaram a arte e os personagens, o seu humor da história e amplamente considerando como uma das maiores séries de mangá já feitas, com muitos mangakas citados Dragon Ball como uma fonte de inspiração para suas obras. Os animes, especialmente Dragon Ball Z, também são atualmente populares em vários países e foram indiscutivelmente um dos mais influentes em impulsionar a popularidade da animação japonesa na cultura ocidental. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. E é claro que nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois existem vários outros animes produzidos ao longo dos tempos, mas apenas alguns que marcam